Você sabia que Deus é fogo consumidor e Ele está queimando tudo na sua vida para restaurar e te dar algo muito melhor? Você sabia que as suas aflições diárias, os sofrimentos que você vive, eles vêm todos de Deus? Você sabia que todas as coisas da sua vida, de bom e de ruim, todas vêm de Deus? Sim, Hebreus 12 diz isso pra gente. A gente vai fazer esse pequeno estudo aqui hoje. Tava com saudade de vocês, prometi uma live semana passada, mas não consegui. Então, vamos lá agora aqui fazer esse estudo. Hebreus 12, abra a Bíblia de vocês. E um breve comentário aqui. Esse texto ele vai falar muito sobre a nossa salvação. Ele vai falar sobre a graça, sobre a aliança. E ele vai dizer também que você não perde sua salvação. Por quê? Porque não depende de você. Aqui vai ter toda a comprovação bíblica que a gente gosta, né? Da predestinação e de todos os assuntos que estão relacionados com a predestinação. Mas o mais interessante desse texto que eu achei aqui nessa reflexão de Hebreus 12 é que a gente não sabe lidar com o sofrimento. Toda vez que a gente está sofrendo, que a gente está vivendo uma aflição, a gente pensa, é Satanás, são os demônios. Não que eles não tenham relação com esse sofrimento, porém não são eles que trazem esse sofrimento. Eles são agentes do mal na terra. Agentes de quem? De um Deus soberano, tá? Então todo mal que você passa não é um mal por maldade, é um mal com propósito. Tudo aquilo que vem de sofrimento na tua vida, seja ele em qualquer âmbito da sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida em geral, eles são sofrimentos colocados por Deus para que você alcance a maturidade espiritual. Porque nesse mundo teremos aflições, e são as aflições que corrigem o nosso caráter. Porque o nosso caráter é inclinado para o mal. Ele é mal. Toda vez que a gente quer fazer algo, segundo a nossa natureza, a gente quer fazer algo mal. Então toda vez que a gente faz algo bom, é porque Deus está estimulando em nós essa bondade, esses frutos do Espírito que falam lá em Gálatas. E quando a gente faz coisas más, a gente está agindo conforme a nossa própria carne, sendo estimulada assim, por demônios, tá? Por forças espirituais, no mundo espiritual, porque a Bíblia fala que a gente está aqui numa guerra contra principados e potestades. Então sim, quando você executa o mal, você está executando aquilo que está dentro da sua carne, que lhe é próprio, porém, você está afastado do teu espírito, porque quando você está conectado em espírito, você consegue vencer essa maldade do seu coração. Se você olhar para dentro de você, fizer uma leitura bem humilde, né, de quem você é, você vai ver toda a maldade. E é por isso que quando a gente olha para o outro cometendo um pecado, sendo mal, agindo com maldade, você não deve apontar o dedo, porque amanhã pode ser você ali fazendo aquela mesma coisa. Ninguém está ileso de cometer pecados, porém, nós podemos lutar contra esse pecado se estivermos conectados à fonte verdadeira, que é o Espírito Santo de Deus. E para ser conectado com a fonte verdadeira, o que você tem que fazer? Você tem que ter o seu alimento diário. E eu recomendo que seja feito nas primeiras horas do dia, para que você tenha um dia forte. Porque se você não faz isso, você sai de casa, já sai tudo embananado, atrasado, aí vai dando tudo errado, é uma sequência de problemas. E aí o dia já começa ruim e você não teve as suas primeiras horas ali. Então eu costumo falar em consultoria, primeira coisa do dia, você vai levantar, você não vai dormir perto do seu celular para você não correr o risco de já ver uma mensagem, já ver uma notícia, já ficar doido logo cedo. Tá? E nenhuma mensagem ruim, porque tudo aquilo que você consome nas suas primeiras horas do dia pode sim atrasar toda a sua vida naquele dia, tá? Então dorme longe do celular, até por uma questão eletromagnética, não é bom ter o celular ali perto do seu ouvido, perto da sua cabeça, porque isso pode te dar algumas interferências eletromagnéticas, isso é ruim, né? Pode causar câncer, uma série de coisas, tá? Até porque o seu celular pode estourar na sua cabeça também, isso é uma coisa que pode acontecer. Ainda mais em deixar ele carregando. Então, durma longe do seu celular, para que a primeira coisa do dia seja acordar, né? Olhar pro lado, orar, agradecer porque acordou com vida, né? Saúde eu não sei, mas pelo menos acordou e respirou. E Deus já tá te dando um novo dia, para que você tenha vitórias e também para que você tenha derrotas, porque as derrotas fazem parte, né? Os dias maus fazem com que a gente seja grato pelos dias bons. A maldade neste mundo, ela tem que ser experimentada para que a gente entenda como Deus é bom, como o bem faz bem. Adão e Eva não sabiam o que era maldade. Eles eram ingênuos. Eles também não eram inclinados para o mal ainda, né? A partir do momento que o pecado entrou, aí eles passaram a ter uma inclinação natural para o mal. Mas até então eles não tinham nenhuma experiência de maldade. É igual quando a gente tem um filho, a gente cria ele só naquele lar de proteção, ele está sendo protegido, ele não sabe o que é maldade, porque nós estamos protegendo-os da maldade.
Então Adão e Eva, eles tinham essa ingenuidade, não conheciam o pecado. A partir do momento que o homem passa a ser conhecedor do bem e do mal, que foi o que ele quis quando ele foi e caiu lá no Éden, né? Eles queriam ter o conhecimento. E o conhecimento traz isso. O conhecimento traz sofrimento ao homem, tá? E é através desse sofrimento que a gente poderia ser consumido pelo fogo de Yahweh, que vai acontecer, de Yahweh, Deus, né? Vai acontecer na volta do Messias. Nós seremos consumidos pelo fogo, tá? Porque Deus é fogo consumidor. E para que ele renove e restaure todas as coisas da nossa vida, a gente tem que passar pelo fogo. Esse fogo literal vai acontecer, porque esse corpo aqui carnal, ele não vai pro reino, porque ele tá todo cheio de contaminação, de pecado, de impureza, de sujeira, no sentido espiritual e físico também, tá? Cheio de problemas genéticos. Então ele não vai, ele vai ser queimado. Porém, quando a gente fala em queima agora, Deus está queimando a tua vida, botando tudo que é velho para trás, está renovando, ele está queimando seus relacionamentos, ele está queimando seu trabalho, ele está fazendo aquela bagunça na tua vida, porque ele vai dar algo novo para você. Ele não está literalmente queimando seu corpo hoje, porque você ainda precisa dele para viver. Porém, ele está trazendo essa movimentação que parece que você está perdendo tudo, mas na verdade você vai ganhar muito mais a partir de agora. Quando vem essa limpeza espiritual na sua vida, você pode ter certeza que a partir disso vão vir muitas bênçãos. Então, o bem e o mal, essa dualidade, essa oscilação da sua vida, ela é necessária para o seu crescimento espiritual e para o seu amadurecimento acima de tudo. Então, vamos lá. Hebreus 12. Abra a Bíblia aí pra gente falar sobre esse contexto, essa primeira pequena introdução que eu dei. E aqui vai ter todas as comprovações e vamos fazendo essa leitura dinâmica. E eu vou conectando vários assuntos que vocês sabem que eu gosto de pegar aqui e ir conectando. E vai ter muito conhecimento aqui nessa live, tá? Vamos lá. Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Paulo está falando o que aqui? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, existe um destino, existe uma carreira, existe uma vocação, tá? Espiritual na sua vida. É uma carreira que está proposta. E ele continua falando, olhando para Jesus, o Messias, Yahshua, tá? Você pode falar os nomes hebraicos aí. Yahshua, mesma coisa. Essa parte é muito importante, grifa isso, Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, ou seja, ele é o nosso exemplo, não é o amiguinho, não é o pastor, não é as pessoas terrenas. Ele é o nosso exemplo, tá? E ele é o quê? Aqui a salvação não se perde, veja bem. Ele é o autor e consumador da nossa fé. O que significa dizer que Deus, que Messias, que Jesus, ele é o autor e consumador? Ele que foi lá e agiu sobre a sua fé e morreu no madeiro, para que você tivesse a salvação. E ele consumou essa fé. Quando ele foi lá e falou, está consumado, ele consumou, porque ele morreu. Então ele conseguiu na cruz consumar o plano de salvação. E por ele ter feito isso, ele detém a nossa salvação. Ele é o nosso advogado perante Deus, perante os demônios, perante Satanás, que é o acusador. Então, tá na mão dele. Se está na mão dele, está ganho, porque ele não tem pecado. Ele não tem como perder a salvação, porque foi ele que te deu. Foi ele que consumou. Foi ele que agiu. Você não é merecedor de nada. Você não é o alecrim dourado da Bíblia. Você não é o protagonista da tua vida. Esquece esse evangelho humanista. Você está aqui porque você é presente para o Messias. Tá? Presente de Deus para o Messias. Então esquece todo esse conteúdo errado. Isso não é Bíblia. Tá? Isso é humanismo disfarçado de evangelho. O evangelho verdadeiro, ele é feito, ele é consumado e ele é finalizado pelo Messias. Você está vivendo uma timeline, você está vivendo uma história que não foi você que conquistou. Você não é o protagonista. Tá? Você pode até ser o protagonista da tua vida terrena, no sentido de você fazer coisas, agir, ter conhecimento, tomar atitudes, porque você tem um cérebro, você raciocina. Mas você não é o autor e consumador da tua fé, quem é o Messias. Portanto, você não perde sua fé. Porque ela não está na sua mão, nem para adquirir, portanto também não está para perder. Não é você que aguarda, é Deus, é o Messias que guarda. Olha que lindo. Continuando. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz,
desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha que interessante, aqui quando você vê, você consegue ver um aspecto da Trindade, porém olha que interessante, quando você fala que ele assentou-se à destra do trono de Deus, é como se literalmente tivesse um trono e Deus, Criador, está no trono, ele está à destra de Deus, né? O meu entendimento sobre isso aqui é uma questão assim muito mais espiritual do que física, né? É como se fosse um lugar perante Deus, dentro de Deus, de relevância. Eu não diria que seria um lugar físico, tipo lá tem um trono mesmo que Deus está sentado, ele está à destra. Pode até ser, se fosse não daria muita diferença. Porém, cadê o Espírito Santo aqui? Cadê o trono do Espírito Santo? Porque se é uma trindade, então teria Deus Criador no centro, o Messias à destra e quem estaria à esquerda? Seria o Espírito Santo? Aqui não diz. Então, por isso que esse conceito de trindade, às vezes ele é muito mal compreendido. Eu ainda não tenho uma visão definida sobre isso, mas o que eu tenho hoje de definição é que existe um Deus, é único, eu não gosto de pensar numa coisa assim meio que com vários deuses, tá? É um Deus único, pessoal, que se relaciona com o homem de diversas formas. Então, é como se o Messias fosse uma manifestação de Deus, tá? O Messias é uma manifestação de Deus, que é o quê? A Bíblia fala que o Messias, ele é o quê? Ele é a parte humana, ele é a figura, ele é a semelhança de Deus. Então é como se o Messias fosse a imagem de Deus. A forma com que Deus se apresenta para o homem em imagem, tá? O Deus Criador, ele é tudo, ele tá em tudo. Ele é uma coisa assim que é como se ele fosse tudo junto ao mesmo tempo. Cuidado para não confundir com o Deus do panteísmo. Não é isso que eu tô falando aqui, tá? Não que Deus é uma energia e tal, não. Deus é um Deus pessoal. Eu não acredito que seria só. Existe energia, existe, mas Deus, ele tá na energia, mas ele é um Deus pessoal porque ele se relaciona com o homem através do Espírito Santo, através do Messias. Então, o Espírito Santo, a gente chama de Ruach HaKodesh, que é uma parcelinha de Espírito de Deus Criador. Então, o Deus Criador, ele é tudo, ele está em tudo, ele não tem como se diminuir, se reduzir. Digamos que se ele vai fazer isso, se ele fez isso, ele é o Espírito Santo. Então, é essa parcelinha de Deus que está em cada um de nós, nos convencendo do pecado, fazendo a gente trilhar o caminho. Porque depois que o Messias morreu, e ele foi lá sentar no trono, à destra de Deus, e observar aqui, ele falou o quê? Eu estou indo, mas eu vou deixar aqui para vocês o Consolador, né? Aquele que vai guiar vocês no caminho da fé e que vai mostrar a verdade para vocês, mesmo que ninguém ensine, você vai ter no seu coração a verdade. É o que está escrito na Bíblia, tá? Não lembro agora o texto, mas tem isso aí também. Então, esse é o papel do Espírito Santo. Eu não acredito que o Espírito Santo seja uma terceira pessoa da Trindade, porque a Bíblia não nos dá prova bíblica suficiente pra gente entender. Mas hoje, sinceramente, não é uma coisa que adianta discutir, não é uma coisa que vai mudar muito ali no contexto, é porque Deus é uma coisa muito mística, muito diferente e muito difícil de você conseguir classificar. Então eu fico com esse conhecimento, que é o que a Bíblia está me apontando, que é o quê? Existe um Deus Criador, que ele é tudo, que ele está em tudo, que tem uma parcelinha dele, como se ele tivesse pegado uma parcelinha dele para colocar dentro do ser humano, que é o Espírito Santo, que não age sozinho, ele age sobre esse comando de Deus, e o Messias é a revelação do Deus verdadeiro, né? Então, ele é o Filho, ele é o unigênito, e ele é o único, né, de tudo, é a única espécie que existe. Então, mais ou menos esse é o conceito que eu tenho de Deus. Resumindo, então, seria uma manifestação. Deus, ele é um só, e ele se manifesta de várias formas, como ele quer para o ser humano, e essas são as formas que a gente consegue biblicamente comprovar, tá? Hebreus 12:3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O que acontece aqui nesse texto, nessa partezinha? A gente tem que olhar para o sofrimento do Messias, a gente tem que olhar para o sofrimento dos apóstolos, para o sofrimento de todas as pessoas que fizeram o avanço do evangelho e ver que a gente não sofre praticamente nada. Porque o nosso sofrimento aqui hoje ele é muito tangível. Ele é um sofrimento muito mais psicológico, de força, de peso do pecado, do que um sofrimento físico. Porque naquela época, se vocês perceberem, se vocês pararem para avaliar, os apóstolos morreram das piores formas. Era cortado ao meio, era enforcado, era apedrejado.
Cara, você vê isso acontecendo hoje aqui, pelo menos aqui no Brasil, aqui na nossa região, aqui, que é uma região muito cristã, né? Se podemos dizer que é um país cristão, em sua grande maioria, apesar de ter as minorias e as outras religiões, mas é um país considerado cristão. Você não vê as pessoas sendo perseguidas dessa forma, tá? Não sei por aí, lá nas Arábias, lugares específicos, né, no Oriente Médio, tudo bem, é diferente, estamos falando do nosso contexto aqui. Então, biblicamente falando, a gente tá bem até, a gente tá bem. E a gente reclama muito de sofrimentos, de tudo isso, ai, porque minha vida e tal, só que a gente não tá lendo isso daqui. A gente não tá vendo que a Bíblia tá falando o quê? Aguenta aí. Isso era Paulo naquela época, o povo já morrendo desse jeito, e ele falando, gente, relaxa, olha pro Messias, para de resmungar, para de reclamar dos problemas e aflições que vocês têm. Olha para aquele, Hebreus 12, 3. Olha para aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Pegou o peso do pecado do mundo sem ter cometido um pecado. Carregou na cruz, sofreu pra caramba. Usa isso para você não enfraquecer tua fé. Para que quando os problemas vierem na tua vida, tu não desfalecer os seus ânimos. Para que você olhar pro alvo, para você fixar no alvo. Quando a sua vida der tudo errado, começar a vir um monte de coisa atrás de problema atrás de problema e aflição atrás de aflição, você olha pro Messias e vê o que ele suportou, o que ele aguentou na carne humana, tá? Tudo bem, ele era Deus, ele tinha ali Deus, mas ele, na hora que ele estava ali na cruz, ele teve uma separação do Pai, porque ele teve que carregar o peso do pecado, ele sentiu uma tremenda dor. Ele falou, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice, porque ele sabia o que ele enfrentaria. Ele enfrentou uma dor na carne, uma dor humana, sim, que nenhum de nós, seres humanos, suportaríamos. E ele teve uma total separação de Deus ali naquela hora que o pecado veio, porque ele se fez maldito. O Espírito Santo não poderia habitar dentro dele naquele momento que ele estava recebendo o pecado do mundo, porque ele se fez maldito. Então, por causa desse pecado, ele nunca cometeu um pecado, mas ele recebeu o pecado do mundo. Então, imagina a tremenda dor. Dor nenhuma na nossa vida hoje vai se comparar ao que o Messias passou. Então, quando a Bíblia fala isso aqui, ó, quando Paulo fala, Hebreus 12, 3, ele está falando, veja essa história e não desvaleça, tenha ânimo para viver. 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreza a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido. Veja aqui, ó, a comprovação. Deus, ele está repreendendo. Quando ele manda as aflições, quando ele manda o sofrimento, ele está te repreendendo. E por quê? Verso 6. Por quê? Por que ele traz problemas? Por que ele repreende? Por que ele traz sofrimento? Verso 6, Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que o ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Olha que lindo. Porque o Senhor corrige quem o ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, meu amigo, se tá vindo aflição na tua vida, é porque Deus te ama, Ele quer te corrigir. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que os ímpios, que os devassos, que os injustos, Deus entrega para os problemas, para os pecados e faz com que eles cometam mais pecados. Ele abandona os ímpios ao próprio problema e estimula neles mais pecados, para que eles se afundem cada vez mais em suas vidas de vícios, idolatrias e pecados e vão para o lago de fogo. Então, se Deus está colocando correção na sua vida, se Ele está colocando problemas, Ele está te corrigindo. Ele está te tornando forte. Ele está te ensinando a vencer a sua carne, para que o seu espírito fique cada vez mais forte. Então, 5, Hebreus 12, 5. Não desprezes a correção do Senhor e não desmais quando por eles for repreendido. Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige quem o ama e açoita qualquer um que recebe por filho. 7. Se suportais a correção, vamos lá, olha o processo aqui. Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Ou seja, se você passa pelas aflições, dando glórias a Deus como Jó, como Ló, como todos os outros, se você passa pela correção dando glórias a Deus e tendo fé, e a sua fé inabalada, você suportou a correção, você aprendeu. Logo, você é participante da graça.
Hebreus 12, 7. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Eu só estou interpretando para vocês. Se suportais a correção, se, partícula condicionante, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Então, se você passar por essa correção, dando glórias a Deus, tendo fé, mostrando frutos, Ele te trata como filho. Por quê? Que filho há que o pai não corrija? Você que tem filho, você que é pai e mãe, você vai corrigir o seu filho. Quando ele vai fazendo errado, você tem que chegar e falar. Você tem que chegar e mostrar. Você tem que chegar e dar atenção. Você não pode deixar ele fazer o escarcéu que for. Deixa ele. Deus faz isso com os ímpios. Deixa ele. Tá fazendo um monte de pecado, tá cometendo. Deixa ele. Isso é Deus com os ímpios. Quando Deus ama, e aí os pais, o que a gente faz? Não, meu filho, vem aqui. Não é assim que se faz. É assim, assado. Você vai ficar de castigo, é isso que tá acontecendo e tal. E aqui vai dizer que Deus não coloca a gente de castigo. Veja. Continuando. Hebreus 12, 8. Mas, se está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, que é o que eu falei pra vocês. Então, se Deus não está te disciplinando, meu amigo, tenha medo. Se tua vida tá muito ok, se você não tem uma afliçãozinha na sua alma, se nada tá acontecendo, tá tudo bem, desconfia, meu irmão. Desconfia que você tá na carne e não tá no espírito. Porque se Deus estiver te corrigindo, você é participante. Se Ele não estiver te corrigindo, você estiver entregue aí pros seus vícios e tudo mais, e não ligando pra nada, você é bastardo, você não é filho. Hebreus 12, 9. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para que nos corrigissem, ou seja, mesmo que você tenha os seus pais para te ensinar o caminho, que é o que a Bíblia fala para ensinar, e nós os reverenciamos, ou seja, nós honramos nosso pai e nossa mãe por ter nos ensinado, por que a gente não vai sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Ou seja, Hebreus 12, 9. Se você respeitou seu pai, honrou seu pai e sua mãe, que te corrigiram, que te ingressaram na vida, que te deram todo o caminho, que te mostraram, né, a direção, se você deu, digamos, autoridade para eles, se você aceitou a autoridade sobre eles, por que você não vai aceitar a autoridade de Deus na sua vida? Por que Deus, que seria o Pai de tudo, você não aceitaria? Para refletir. Hebreus 12, 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrijam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, você só consegue alcançar a santidade se você estiver tendo muita prova na sua vida, passando por essas provas, entendendo as frustrações. O ciclo não se repete. Então, se na sua vida tem muito ciclo de problemas, o mesmo problema vindo de formas diferentes e pessoas diferentes, tudo dá errado, você não está entendendo a correção de Deus, logo você não está conseguindo alcançar uma santidade e por isso o problema continua vindo para você. Porque até que você aprenda, evolua, amadureça, Deus vai continuar te trazendo esse problema. Hebreus 12, 11. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo. Ou seja, na hora que a gente está sofrendo, a gente está sofrendo. Você não entende o porquê, você fica reclamando. Você fica com tristeza, está dizendo aqui. Mas, depois, produz um fruto pacífico de justiça nos necessitados por ela. Olha que legal. Hebreus 12, 11. Na verdade, toda correção, no momento presente, não é boa, não parece ser de gozo, mas só tristeza. Nossa, por que eu tô sofrendo na vida? Lamentação. Mas, depois que você passa, você vai entender, cara, agora eu entendo, depois de anos ou depois de meses, por que eu passei por aquilo. Na hora parecia que eu não ia sair daquilo, que ia ser um problema, mas hoje eu entendo por que Deus fez aquilo comigo. E aí, por eu ter entendido, a gente saiu do processo de sofrimento, entrou no processo da bênção, tá? Porque quando você adquire isso, você adquiriu aquela maturidade, que é o que Deus está tentando estimular em você. Hebreus 12, 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas diretas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente antes de que seja sarado. Ou seja, tem de bom ânimo, vence o mundo, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Você já vai ser sarado, tá? Acredita. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos. Todos. Quem te persegue, quem te ama, quem te angustia, quem te atrapalha, quem te traz provas. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que profundo. Sem santificação você não vai ver o Senhor. Ou seja, a tua vida é um processo de quebra contínua, porque é só essa quebra que traz a santificação. E você só pode ver o Senhor com essa santificação.
Por quê? Olha como é profundo. Lembra que eu falei para vocês que a primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos, dos santos? Eles verão a Deus. Porque, até me arrepio, quando ele estiver descendo na nuvem, poder e grande glória, os salvos vão ressuscitar primeiro. Os ímpios que morreram não vão ver o Senhor descendo das nuvens. Sueli, mas todo olho verá. Todo olho que estiver vivo. E quem for ressuscitado que vai estar vivo. Agora a Bíblia não fala que na primeira ressurreição, quando descer nas nuvens, os ímpios vão ressuscitar. Só os que estiverem vivos. Os ímpios vivos. Por algum motivo ali, na tribulação, ficaram vivos ali, ficaram nos bunkers, sei lá o que rolou. Eles vão ver. Mas os ímpios mortos, não. Então, o processo de santificação garante que você vai ver a Deus. Que você vai ver o Senhor descendo nas nuvens. Mesmo se você estiver vivo ou se você estiver morto. Porque você vai estar na primeira ressurreição. Olha que revelação. Hebreus 12:15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por ela muito se contamine. Olha só o positivo. A linguagem positiva. Olha só o pensamento positivo aqui, gente. Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura, problema, coisa que fica reclamação o tempo inteiro, te perturbe. E fique contaminando as pessoas. Porque ou que tem coisa que contamina a gente que reclama da vida. Tem gente que acorda falando mal da vida. À tarde falando mal da vida. Vai dormir falando mal da vida. Experimenta viver com alguém que é pessimista, que só reclama da vida. Cara, tu vai reclamando também, tu vai minando sua energia. É contaminante. E aqui a Bíblia tá falando, não se contamine. Cuidado para que ninguém, pessoas fiquem minando seus sonhos, jogando balde de água fria, te prive da graça de Deus. Porque a graça de Deus ele tá te dando. E essas pessoas vêm e ficam e aí você tá ali todo feliz, fazendo seus projetos. E aí a pessoa vem, joga o balde de água fria, você fica, né, acho que é isso então. E vai ficando xoxo, sendo contaminado por aquele trem ruim, demoníaco, negativo. Não! Filipenses, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é boa fama, nisso pensai. Tudo que for porcaria, joga de lado, você não precisa disso. O mundo é mau, as coisas são ruins, as notícias vêm, tá bom, beleza, ó. Eu vou aqui trabalhar e vou garantir os meus filhos. Vou continuar sendo uma pessoa de sucesso. O dia que alguma coisa acontecer no meu âmbito de ação, me preocupo com ela. Até que isso aconteça, ó, tchau e benção, não quero saber. Não posso focar nisso, não vou perder meu tempo. É o que a Bíblia tá falando pra você fazer. 12:16. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Ou seja, para de negociar coisas eternas com coisas passageiras. Para de deixar o seu lado espiritual de lado por causa de uma coisinha ali momentânea. Um vício, uma idolatria. Um trem ali que é só naquele momento, que te dá uma alegria ali naquele momento. Um prazer carnal. Para de negociar isso para coisas muito mais eternas. Para de pensar, vou ser mãe, não vou ser mãe. A melhor coisa do mundo tem que ser mãe. É o medo, vem o medo, mas e daí? Vai com medo mesmo. No processo você descobre, no processo você entende. Tá casado? Tá num casamento ok? Ama o seu marido? Libera geral, vai ser mãe. Mas eu tenho medo, dinheiro, não sei o quê. Deus proverá. Filhos. Coisas que têm valor eterno nessa vida terrena cheia de problemas e aflições. Então não faça igual Esaú, que por uma refeição vendeu o direito de primogenitura. Para de negociar sua primogenitura com as coisas do mundo. Você foi feito por uma coisa muito maior, muito melhor. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, ou seja, quando ele negociou, ele falou, não, mas eu ainda quero, mas naquele momento eu tava com fome. Vai fazer o seu jejum, nega a comida, não seja vendido. É um prato de comida por uma coisa muito melhor. Uma saúde, um emagrecimento, uma clareza mental. Não faça igual Esaú, que por causa de um prato de refeição vendeu sua primogenitura. Não se deixe levar por um prato de refeição hipercalórico. O jejum salva a sua vida, porque através dele, o Messias foi tentado no deserto, ele estava em jejum. A gente tem vários exemplos. Daniel fez jejum de Daniel lá, que não comeu um monte de coisa durante 2 semanas. E
pelo que muito dizem, e é errado, na verdade ele era carnívoro, só que naquela semana, aquelas 2 semanas ele fez aquele jejum específico dele porque ele estava num lugar que as carnes eram contaminadas, então ele não tinha certeza se a carne era kosher, que era aquela carne nos moldes judaicos, então era tudo muito sacrificado a ídolos, então ele preferiu não se contaminar com as iguarias do reino. Não é porque não se pode comer carne, pelo contrário, a carne auxilia, já falei pra vocês aqui, na batalha espiritual, e é quando você quebra o jejum, é com ela que você vai. Você tá em jejum, você quebra o jejum, é com a proteína que você vai quebrar, tá? Proteína, gordura animal, água e sal, esse é o grande segredo da vida. O teu cérebro ele é composto de gordura, de proteína, de água e acredita até que de sal. Se essa é a composição básica do seu cérebro, do teu corpo, por que você não vai ingerir isso? O resto das coisas não são partes suas, mas é o que a gente ingere. Então, para de negociar sua primogenitura por um prato de refeição. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, ou seja, você vai lá, você come o prato de comida, você faz e acontece. Depois você fica, ai, mas eu queria emagrecer. Putz, mas eu queria estar saudável, tô com doença autoimune, eu tô mal. Quem sabe a minha história? Quem sabe que eu tô falando isso porque eu já fui Esaú. Você já foi Esaú. Talvez hoje você esteja sendo Esaú. Negociando um prato de comida. Tirando sua primogenitura por um prato de comida. Para de ser Esaú. Seja mais que isso. Seja diferente. Seja melhor. Melhore. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento. Ainda que com lágrimas o buscou. Então, olha que poético, olha que profundo. Ele ainda quis, porque ele sabia que no momento que ele estava aceitando o prato de comida pela primogenitura, ele tinha plena consciência que ele estava trocando uma coisa celestial, uma coisa eterna, por algo passageiro, por algo carnal. Então ele se arrependeu. Ele foi lá, ele ainda quis a bênção, mas Deus fez o quê? O rejeitou. Então, se você tem uma consciência sobre o seu pecado e você continua cometendo, Deus está te rejeitando. Porque, de fato, você não está completamente arrependido. Quando você está arrependido do seu pecado, você vai até Deus e Ele te ajuda a vencer a batalha espiritual. Ele te ajuda a vencer a sua carne. Se você não está arrependido, você vai tornar e cometer esse pecado todos os dias. Você que está em adultério, você que está traindo o seu marido ou a sua esposa, e você chega em casa todos os dias e fala, meu Deus, eu quero largar isso, você não quer mesmo largar. Porque se você quisesse largar, você se arrependeria, iria aos pés da cruz e Deus iria acabar com esse sofrimento na sua vida, porque é Ele que está trazendo. É Ele que te seduziu com essa traição, você foi lá e caiu. E está caindo sempre e vai voltar a cair. Até o dia que você se arrepender verdadeiramente, parar de trair a sua esposa, o seu marido, Ele pode restaurar tudo, com toda certeza. Mas ainda que com lágrimas o buscou. Não adianta você chorar, ajoelhar lá na igreja, ai, Senhor, me ajuda, chorar todos os dias e se lamentar, se você continuar cometendo esse pecado. Sabe por quê? Porque você não tem um arrependimento genuíno. O dia que o arrependimento é genuíno, o pecado não existe mais. O dia que você falar, eu não boto mais um cigarro na minha boca, pode vir ciência, pode vir falar de neurociência, de nicotina, que demora 5 anos para sair do seu corpo, você vence o pecado. Aquele pecado específico, porque você clamou a Deus em arrependimento verdadeiro. O dia que você falar, não boto mais uma gota de álcool, um alcoólatra, um pai de família alcoólatra, tá acabando com a família dele, tá acabando com o casamento dele, eu não boto mais um copo de álcool na minha boca, você não vai colocar mais um copo de álcool na sua boca. O dia que você falar, eu nunca mais vou ver essa pornografia, eu nunca mais vou me masturbar, não importa se você sentir vontade. O dia que você falar isso, verdadeiramente arrependido, Deus vai vencer a sua carne e você vai conseguir vencer a carne. Só que você precisa estar conectado no Espírito para que você aconteça isso. E não adianta ter lágrimas. Esaú buscou com lágrimas. Deus falou assim, rejeitado. Hebreus 12:18. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão e às trevas e tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apredejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a muitos milhares de anjos. A Universal Assembleia, isso daqui é a visão, né? E a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o justo de todos, e o Espírito justos aperfeiçoados. Então, uma coisa linda, maravilhosa que nos espera. E a Jesus, Hebreus 12:24, e a Yahusha, e a Jesus, e a Yashua, o mediador, veja bem,
o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que o rejeitaram, e o que na terra nos advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Veja bem, Jesus, Yahshua é o mediador da nova aliança. Não existe pastor, não existe padre, não existe presbítero, não existe ninguém para mediar. Jesus, ele é o mediador, ou seja, se ele media, é ele que detém o teu pecado, é ele que detém, pagou o preço para você, ele é o mediador. Então é a ele que você recorre. E o sangue dele, a aspersão, que é o sangue que é melhor do Abel, porque Abel foi no sacrifício, ele tem uma conexão com a antiga aliança, né? Então, é ele que media. Então, ninguém pode pôr o dedo na tua cara e falar, seu pecador, sai daqui, você tá expulso da igreja, você não merece a salvação, você tá perdido, cometeu esse pecado, adulterou, traiu, divorciou, mentiu, roubou, matou. Não, porque quem é o seu mediador é o Messias. Então, você ajoelha, verdadeiramente arrependido, pede, clama para que ele te liberte daquele pecado acariciado, para que ele te liberte dessa malignidade que tem dentro de você, e ele vai te limpar, ele vai te selar, e você está com a tua salvação garantida. Mas Suelis, amanhã eu vou escorregar de novo em outro pecado. Ajoelha, arrependido, abandona o pecado e let it go. Isso chama techuvá, tá? Abandona o pecado, let it go. Você tá limpo. Ele jogou nas profundezas do oceano. Dele não te lembra mais desse pecado. Tudo se faz novo novamente. Assim sucessivamente até a consumação dos tempos. Isso vai acontecer na vida do crente. Finalizando aqui, ó. Hebreus 12, 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que o rejeitaram, o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei, não só a terra, se também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Olha que poesia, olha que coisa linda. A mudança nas coisas móveis, nas coisas terrenas, como coisas feitas, coisas palpáveis, para que as imóveis permaneçam. Então, por que tu tá te preocupando tanto com o teu corpo terreno, com a tua vida terrena, se o mais importante é o teu espírito, é o imóvel, e é isso que vai permanecer, é isso que vai se consumar. É óbvio que na vida terrena você precisa do seu corpo, tá saudável, você vai pra academia, você tem suas rotinas diárias e sagradas. É por isso que você faz o que você faz, para que você viva com longanimidade e bem. Porém, a tua atenção, se não for nas primeiras horas do dia pro teu lado espiritual, você não consegue sustentar esse corpo terreno, tá? Porque pelas suas próprias forças você não consegue. Hebreus 12, 28 para finalizar. Por isso, tenho recebido um reino. Isso aqui até me arrepia, muito lindo. Por isso, Hebreus 12, 28, para essa live aqui. Por isso, tenho recebido um reino que não pode ser abalado. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele não é um Deus administrador de empresas, que está contando a história que o homem escreveu. Ele é um Deus que escreveu a história e entregou para você viver. Porque ele é um Deus fogo consumidor. Você tem que temer. Você tem que ter medo de Deus. Tem que ter medo de ficar com o seu pecado acariciado. Porque Deus é fogo consumidor. Já se queimou? Já pisou no fogo? Já botou a mão no fogo? Dói, né? Imagina um fogo consumidor. Imagina pular dentro de um fogo. Imagina estar na fornalha ardente. Imagina ver a sarça ardente. Você consegue imaginar? Imagina um pouquinho. E você tem coragem ainda de ficar cometendo aquele pecado acariciado, olhar para Deus todos os dias? Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, você não perde sua salvação. Nunca, não é abalado por ninguém, nem por você mesmo.
Você não é o alecrim dourado na criação, na salvação, na graça. Deus é, o Messias é. Ele garante sua salvação. Retenhamos a graça, é nossa, pega pra você, você vai reter aquilo. E vamos servir a Deus agradavelmente. Coisa pior que tem é você ir nos templos, a pessoa tudo lá cantando com aquela cara, com aquele se arrastando, aquela tristeza. Louvar a Deus, parece que, nossa, levantei cedo e tal, que droga. Vai lá pra igreja, todo mundo com aquela cara. Aí um irmão louva um pouquinho mais, olha pro lado assim e fala, ixi, aquele ali, oxe, pode levantar uma mão pra adorar, não pode fazer nada. Tem aquele negócio assim, morto, como se estivesse se arrastando. Não, servir a Deus agradavelmente. O seu melhor louvor, a sua melhor alegria, é isso que Deus merece de você. Com muita reverência, porque Deus não se brinca, não se pode ter piadinha na sua adoração, nem brincadeirinhas. Quando você estiver adorando a Deus, levando uma oração, um louvor. E piedade, misericórdia para com os outros, para com tudo. Porque o nosso Senhor é um fogo consumidor. Essa é a mensagem de hoje. Deus tocou no meu coração para poder abrir essa live. E encaminha, tá? Clica aqui, ó. Encaminha para quem você acha que precisa receber essa mensagem de hoje. Vou deixar salva no feed para vocês. Assista do início ao fim. Com certeza vai ter uma mensagem aqui que você estava esperando uma resposta de Deus, tá bom? Ó, um beijo. Ficamos por aqui. Qualquer hora eu volto.